Olá pessoal, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do OneCast, de cara nova, nova roupagem, novo logo, nova marca. E hoje a gente tem aqui a presença do nosso amigo Rodrigo Borges Delfim, criador do projeto Migramundo. Está aqui com a gente, obrigado Rodrigo. Seja bem-vindo aí, Rodrigo. Seja bem-vindo, obrigado mais uma vez também ao Henry. E ao nosso convidado especial, cadeira cativa, o Dani. Tudo bem? Dani, Roberto, Henry, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Espero poder contribuir com os debates e trazer uma perspectiva diferente sobre a questão da migração, como é que a mídia pode e deve, né, falar sobre o tema e tudo mais, como ela pode contribuir. É um grande prazer estar aqui e espero estar à altura do debate aqui. Vamos lá. Legal, vai ser um debate bem interessante. Percebi. Vai ser. Qual a ideia do projeto Migramundo? Bom, como começou, Isso, né? Como que você começou com o Migramundo? Vamos lá. Bom, meu nome é Rodrigo Borges Delfim, sou jornalista de formação, né, e de profissão também. Me formei na PUC São Paulo, fiz mestrado em comunicação também pela Universidade Metodista. E como é que chegou no Migramundo, né? Eu trabalhei no Portal UOL, trabalhei na Folha de São Paulo e trabalhei também na Rádio CBN e tive uma breve passagem também como repórter de criptoativos num site chamado Portal do Bitcoin. Por que eu estou falando de tudo isso, né? Porque o Migramundo, ele existe em paralelo a toda essa trajetória. Como é que surgiu o Migramundo? Mais ou menos final de 2011, começo de 2012, um dos temas muito recorrentes na mídia brasileira era a questão dos haitianos no Acre. Então, na verdade já vinha desde 2010, mas o debate começou a chegar mesmo na mídia lá por 2011, começo de 2012. E aí começou a me chamar a atenção. Poxa vida, até então eu tinha uma perspectiva de que a migração era algo mais histórico, né? Eu não tinha essa percepção de uma perspectiva contemporânea da migração acontecendo naquele momento, sabe? Não é que, quando a gente fala de migração, só quando os italianos, quando os espanhóis, quando os japoneses vieram para o Brasil entre o final do século XIX e o começo do século XX. A migração é algo que acontece por si só e continua acontecendo hoje, né? Neste momento, naquele momento, e vai continuar ocorrendo. A migração é um movimento humano, sabe? Que é uma perspectiva interessante da gente trazer. E aí comecei a pensar, poxa vida, seria bem interessante falar sobre isso numa reportagem, e aí, qual que era a ideia inicial? Escrever para o Portal UOL sobre esse assunto. O que acontece? Eu trabalhava numa área que era basicamente de edição de homepage, de edição dos aplicativos que o UOL mantinha na época, para as notícias, para o conteúdo deles. Então eu tinha que, primeiro, pensar na pauta, pedir uma permissão para minha chefia, e depois seguir um pouco o perfil. E seguindo, e tendo essa liberação, conseguir que o conteúdo emplacar o conteúdo com outra chefia. Então era um processo bem complicado. E eu já tinha estudado um pouco a respeito e tal. E nesse meio tempo eu percebi que eu não ia conseguir emplacar a matéria sobre os haitianos, mas ao mesmo tempo eu estava muito interessado. Por que você acha que não deu certo? Um pouco pela burocracia, né? E aí, num site de notícias onde as coisas acontecem em tempo real, reportagens com grande fôlego acabam tendo um espaço muito menor. Eu ia ter que competir com outros jornalistas que já estavam lá e que já estavam produzindo materiais com mais fôlego também, ou com igual fôlego, enfim. Então, era a questão de você pegar o bonde e ia ter que esperar alguém levantar para você poder sentar. É um pouco mais difícil. O que eu resolvi fazer? Bom, sempre gostei de escrever e comecei a me interessar pelo assunto, então, por que não criar um espaço onde eu aprenda por mim mesmo sobre o assunto? Eu fiquei muito interessado sobre essa dinâmica contemporânea da migração e de tentar fazer link com a parte histórica. Beleza. Aí comecei a pesquisar, aí abri um link no WordPress, aí deixa eu procurar lá, Migramundi não, porque vai ficar parecido com o Operamundi, que é um site bem conhecido na parte sobre política internacional, inclusive o editor do Operamundi é um antigo chefe meu. Não, Migramundi não. Eu falei, deixa eu tentar Migramundo. E aí, migramundo.wordpress.com, deu. Então vou criar. Então começou assim, de uma forma bem despretensiosa, o Migramundo em 3 de outubro de 2012. Então ali foi mais ou menos um ano de processo de criação, né, de maturação até chegar no que hoje do que se tornou o Migramundo, que é hoje, vai completar 13 anos agora, dia 3 de outubro. Vamos lá.
O primeiro ano do Migramundo foi bem errático, assim, então eu produzia quando dava, né? Lembrando, eu nunca tive uma dedicação plena ao Migramundo, eu sempre usei tempo Projeto livre. paralelo. Sempre foi uma coisa paralela, exatamente. Uhum. E aí fui alimentando como dava, então conforme apareciam os assuntos e tudo, e eu achava que ninguém lia o Migramundo. Eu divulgava entre os meus amigos, uma página ali no Facebook, mandava um link no WhatsApp, beleza. O Facebook ainda era uma ferramenta muito forte, né? Hoje nem tanto. Eu achava que ninguém lia o Migramundo, ninguém. Então, para mim, era um blog pessoal. O que aconteceu? No final de 2013, eu interessado em saber um pouco mais sobre a temática migratória, me inscrevi num curso na USP, baseado em uma cartilha voltada para jornalistas, para comunicadores em geral, sobre como cobrir a temática migratória. Então, percebi, opa, se existe uma cartilha sobre isso, então é porque o tema está ganhando força. Uhum. Não é algo Isso assim foi em que período? 2013. 2013. A cartilha foi feita em 2012. Uhum. Falei, poxa, bacana, vou me inscrever nesse curso. Um curso feito na USP, foram 3 sábados. Quem deu esse curso foram 2 professoras, chamada Denise Kogo. Não, a cartilha, na verdade, era de 2 professoras, chamada Denise Kogo e Maria Badê. Uma mora aqui em São Paulo, mas na época todas elas estavam baseadas ou no Sul ou na Espanha, mas vieram para esse curso, né, a Denise Kogo e uma outra professora da USP, chamada Roseli Fígaro. Beleza. Fui para esse curso, e no curso tinha muitas pessoas que já pesquisavam migração há muito tempo, de alguma forma eram envolvidas, sabe? Seja como sociedade civil, seja como meio acadêmico. Eu fiquei olhando assim, o que eu tô fazendo aqui, né? Quem sou eu na fila do pão aqui? Ok. As pessoas começaram a se apresentar, então tinha lá um comunicador boliviano que tem um próprio site para falar sobre a Bolívia. Essa pessoa hoje virou meu amigo, mas, nossa, que trabalho bacana, né? Um boliviano que tem um site sobre a Bolívia para o público brasileiro. Legal. Um pesquisador de 20 e tantos anos de trajetória sobre a temática de migração. Uma pessoa que tinha escrito um livro sobre refúgio. Tá. Quem sou eu aqui? Chegou minha vez, eu fui um dos últimos a me apresentar, porque eu estava bem no finalzinho, estava bem no fundo do auditório. Aí eu, bem assim, bom dia, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Borges. O que eu vou falar? Tenho um site eu tenho um blog chamado Migramundo. E aí, o auditório inteiro virou para trás e olhou para mim. O que foi que eu falei o que eu falei de besteira aqui, né? O que aconteceu? Logo depois teve o break, cafezinho e tudo mais. As pessoas vieram falar comigo. Então, você que é o Rodrigo do Migramundo, vem cá. É a primeira vez que eu tô falando com você. Eu ainda não te conheço, tô te conhecendo agora. Ah, mas eu já conheço o Migramundo. É uma fonte de informação. Fonte de informação. Peraí. Não tinha nada muito exclusivo ali, sabe? Porque não tinha tirando algumas poucas entrevistas, assim. Eu tenho uma entrevista bem interessante que eu fiz com uma amiga minha, que ela escreveu um livro sobre brasileiros em Londres. Né? Inclusive um livro muito bacana chamado London Calling, não sei se ainda está disponível, talvez se você deve achar em algum sebo e tal, mas trazia relatos muito bacanas de brasileiros morando em Londres. Inclusive ela chegou a conversar com a família do Jean Charles de Menezes, e eu acabei resgatando essa entrevista que essa minha amiga deu recentemente, porque agora em julho fez 20 anos da morte do Jean Charles de Menezes. Né? E aí o Migramundo, né, como já tinha feito material sobre isso, só recuperou. Hoje tem filme, tem tudo, né? Tem filme, o debate já avançou muito, avançou, né? Então ficaram ainda muito mais claras várias questões que permearam aquele assunto, né? Como preconceito, como a situação de brasileiros no exterior, como que é, longe daquele romantismo que muitas vezes a gente vê, tudo mais. E aí, então, tirando isso, não tinha lá um material com muito fôlego, assim. E ainda assim, o Migramundo foi visto como uma fonte de informação. Falei, peraí, alguma coisa tem. Aí o que acontece também, trazendo um pouco do contexto daquela época. Em 2013, aqui pensando na cidade de São Paulo, e contexto nacional também, existia um debate, começou a se avançar o debate que depois foi dar na elaboração da lei de imigração lá em 2017. Para ela ser aprovada lá em 2017, lá, voltando um pouquinho antes, em 2013, começou a ganhar corpo os projetos no Congresso que foram dar origem a essa lei que a gente tem hoje. Isso com base em muito debate, muita discussão com a sociedade civil, com o governo e tudo mais. Nesse meio tempo, em São Paulo, surgiu a coordenação de políticas para imigrantes dentro da Prefeitura de São Paulo, que é algo que existe até hoje. Então, você tinha um debate muito rico acontecendo, muito propositivo, sabe?
no sentido de dar vazão para algumas das coisas, algumas vozes, algumas demandas que já vinham de muito tempo na sociedade civil, principalmente aqui em São Paulo. E aí eu comecei a perceber isso nesse curso. Poxa, eu tenho que acompanhar isso. E o Migramundo é visto como fonte de informação? Então acho que já que eu tô nessa brincadeira, então deixa eu mergulhar de vez. Então acabou rolando um pouco isso, de você atirar numa coisa e acertar em outra. Então foi assim que surgiu o Migramundo. Então, aí a partir de outubro, novembro de 2013, eu comecei a ver o Migramundo não como um blog pessoal, mas como uma potencial mídia segmentada na parte de imigração. E aí teve a cobertura da primeira Conferência Municipal de Políticas para Imigrantes, teve a cobertura da Comigrar, Conferência Nacional de Migração, Refúgio e Apatridia, teve a segunda edição em 2024, mas porque teve uma primeira em 2014. E o Migramundo cobriu. Longo, Mas também é um período muito longo para um tema tão importante, né? Exatamente, foi uma grande crítica que se fez, inclusive, né? Até foi com uma certa surpresa, assim, que... Olha, vamos lançar a segunda Comigrar. Opa, peraí, né? E toda uma expectativa a esse respeito. É uma outra discussão também sobre o que saiu da Comigrar e tudo mais, tanto da primeira quanto da segunda. É uma outra discussão para um outro podcast, enfim, um outro... E aí, Rodrigo, deixa eu te falar, a gente tá E assim aqui. que surgiu o Migramundo e ele começou a se posicionar, então aí cobrindo, né? Antes era muito focado no que eu estava vendo naquela época, que era a migração latina, então os bolivianos, peruanos, paraguaios e tudo mais. Aos poucos foi expandindo para a questão do refúgio. Chegou para 2019, começo de 2020, um olhar também já para a questão de Global Mobility. Isso, é isso que eu ia falar. Porque depois vocês se conheceram, você e o Dani, não é? Exatamente. E o Dani já escreveu várias vezes artigos para o Migramundo. Para quem não sabe, o Dani é um colunista também. Fixo do Migramundo. Exato, ele é um colunista fixo. Não muito assíduo, mas fixo, entendeu? Fixo. É aquilo, é um projeto paralelo, né? A gente sempre tem que tentar dar um tempo quando a gente consegue. É importante mobilidade e migrações, né? Mas existe aí sempre uma diferença entre o nosso mobility, que é o laboral, com o trabalho que você faz, não é? E essa presença, esse mix de informação que a gente tem, que você tem agora com o Dani, desde quando vocês conhecem? A gente está desde 2019? Desde 2019. A gente trabalha junto desde 2019. Exato. E eu acho que foi quando você me apresentou, não foi eu? Foi por volta disso? Foi. Por volta disso. Exato. Eu falei, nossa, muito legal o portal, tal, tô acompanhando as matérias. Ele falou, tenho que te apresentar o Rodrigo. E aí, quais são as disparidades que se tem desse nosso mundo do laboral com esse trabalho que você faz, que é humanitário? Que, de fato, é o que se move no mundo, né? A grande movimentação de imigrantes está exatamente desse lado humanitário que você fala. Acho que antes de falar das disparidades, a gente tem que falar do que é comum entre todos eles. Todos são pessoas que de alguma forma se deslocaram. Não importa se o deslocamento foi com a chancela de uma empresa, ou porque veio para uma questão de estudo, ou porque veio fugindo de uma guerra, de uma perseguição religiosa, política, ou de uma situação de seca e tudo mais. Todos são pessoas que se deslocaram. Então, acho que esse é o principal. Tem que partir dessa perspectiva. Eu, Migramundo, Rodrigo, como jornalista, como pesquisador, eu parto sempre desse princípio. Então, partindo desse princípio, fazia todo sentido falar, como vejo que cada vez mais faz sentido de falar, da migração também nesse contexto mais high profile, de pessoas, né, com nível de C-level, de pessoas com conhecimento técnico que é demandado em um determinado local e aí não existe aquela pessoa qualificada naquele local, então você tem que trazer de algum outro lugar. Pode ser um deslocamento local, pode ser um deslocamento internacional. Então, independente do motivo que levou esse deslocamento, o deslocamento existiu. Quando você tem um deslocamento, seja ele de uma certa forma por um período prolongado, ainda que não seja permanente, é um processo que ele não é isento de dores, né? Não. Todo o processo de mobilidade, na minha opinião, de quem trabalha com mobility, né, migração laboral, é um processo que é acolchoado pela empresa, né? Nós damos todos os suportes para acolchoar o impacto, mas ainda assim o impacto existe. Ainda assim o trauma existe de mudar de país. Exatamente. Você toma porrada como um boxeador, por exemplo, numa competição olímpica. O boxeador ele tem aquela proteção, né? Então, digamos que o migrante que se deslocou por uma questão laboral, né, de uma empresa e tudo mais, ele tem essa proteção. Uhum.
A grande maioria dos migrantes não tem essa proteção. Eles tomam uma Migrante raiz. porrada direto. É porrada, sem a proteção do dente, sem o capacete. Sem proteção de dente. E ainda que o boxe, por exemplo, nos Estados Unidos, ainda tem o protetor bucal, Exato. né? O UFC tem protetor bucal. O migrante... A gente fala migrante em todos os aspectos. De né? A gente modo fala geral- do migrante para outro país, o migrante brasileiro. O migrante em situação de refúgio, que Aham. também é uma discussão que existe, né? O refugiado é um migrante? O migrante é refugiado? É um imigrante legal? Tem toda uma discussão. Então, e até existe uma questão acadêmica, uma linha de estudo Aham. sobre isso, que é importante talvez a gente trazer aqui, né? Que é a questão inclusivista e a questão residualista. Tá. Né? Para a questão residualista, o refugiado é refugiado e acabou, os demais são imigrantes, não sei o quê. Se você parte da perspectiva inclusivista, você vê todos aqueles que se deslocam como migrantes. O que vai diferenciar o migrante em situação expatriada e tal, nem questão irregular. A questão o migrante em situação de refúgio é o motivo que levou ao deslocamento dele. Então, se ele se deslocou porque no local onde ele vive existe uma violação generalizada de direitos humanos, existe uma guerra, existe uma perseguição, existe uma situação de violência, então aquele migrante ele se enquadra como refúgio. Uhum. É uma perspectiva que é defendida pela OIM, por exemplo. Já a perspectiva residualista, imigrante é uma coisa, refugiado é outra, é uma perspectiva defendida pelo Acnur. E você tem no meio acadêmico e na sociedade civil pessoas que seguem essas duas linhas. No Migramundo eu deixo muito claro, respeito muito quem segue a linha residualista, mas no Migramundo eu deixo muito claro que a perspectiva seguida lá é a perspectiva inclusivista. Até foi quando a gente começou a conversar sobre mobilidade, sobre migração, foi um ponto que a gente concordou. Né? Todo migrante, todo expatriado é um migrante. Não necessariamente todo migrante é um expatriado, mas todo expatriado é um migrante. Só que há todo eu até colocar a palavra venda na questão da expatriação, né? Principalmente dependendo do país que você vai, ou do país que você vem, por exemplo, o Brasil, em que você não é um imigrante, você é um expatriado. Já se fala com Sim. um certo peso diferente. E na verdade não é. É uma pessoa que está passando por uma movimentação. Nesse caso, não força, depende, né, do tipo de força que está sendo aplicada, mas é uma pessoa que está passando por um processo migratório. Ainda assim, parte do core, ou do centro de que é uma pessoa em migração, migrante. E vai passar por trâmites migratórios, Sim. questão de visto, questão de você se estabelecer naquele local. Adaptação. A questão é que quando você tem essa migração dirigida, que seria o mais próximo, do ideal da migração ordenada, regular e segura, né, que é o que pede a OIM, né, no Pacto Global para a Migração, que existe desde 2018, do qual o Brasil faz parte, chegou a sair por 4 anos, entre 2019 e 2023 exatamente, e voltou exatamente em janeiro de 23, né, o Brasil voltou para esse Pacto Global. Ele pressupõe justamente isso, que a migração seja ordenada, regular e segura. Uhum. Para que a migração seja ordenada, regular e segura, ela demanda respostas tanto globais quanto locais. Uhum. Sim. A questão é, essas respostas estão vindo? Não. Via de regra, essas respostas não estão vindo, ou quando vem de uma forma muito dispar, muito descoordenada. Então, se você não, para uma questão que demanda respostas globais e respostas locais, se você não tem uma coordenação, não olha para isso com a perspectiva, com a complexidade que a migração demanda, fica muito complicado você dar uma resposta que seja realmente que contribua para todos os envolvidos, tanto para sociedades de destino, quanto para aqueles que se deslocam, né? Então, o que a gente vê hoje é um debate muito mais acalorado, muito mais pautado por medos e por preconceitos do que pela perspectiva econômica, pela perspectiva social, política, do que como aquilo ali pode contribuir ou não para uma determinada sociedade. Foi o que aconteceu, por exemplo, em Guarulhos, lá com os iraquianos? Afegãos, desculpa. Não apenas com os afegãos, mas outras nacionalidades. Os afegãos acabou sendo algo que apareceu, né? Na verdade, o que acontece? Você tem ali, quando você fala de aeroporto, você tem duas situações que ficaram muito evidentes recentemente, né? Os afegãos que estavam acampados, né, no mezanino do Terminal 2 do aeroporto de Guarulhos, e tem os migrantes em trânsito que ficam numa área ali meio restrita, que é o que hoje chama de área restrita, mas que na sociedade civil se consagrou como conector. Uhum. Que é uma área que, por exemplo, os afegãos você tinha acesso. Você conseguia chegar nos afegãos lá no Terminal 2 e falar com eles, até entregar alguma coisa se você quisesse. Na área restrita, é restrito mesmo, você não tem como chegar.
Então, é um ponto de muito sensível, tem muita tensão nisso. Uhum. E é uma área onde nem sempre você consegue chegar e tudo, onde acontecem os casos omissos, assim, né? Que Sim. acabam caindo nas exceções que ninguém sabe como fazer, e aí se não existe uma certa demanda social, acaba caindo num limbo, e esse limbo muitas vezes acaba gerando situações que são muito desagradáveis. Mas toda demanda teria que ser social? A gente não tem outros entes que podem, ou teria que ser nós como pessoas nos unindo em prol de outras pessoas? Então, o que acontece no caso dos afegãos? Nos afegãos, desde 2021, você tem ali o grupo radical Talibã, que voltou ao poder no Afeganistão, Sim. tomou de assalto, né? Os Estados Unidos saíram do Afeganistão, Uhum. o Talibã chegou chegando, e aí várias questões que não que o Talibã seja bonzinho, nada disso, né? É um grupo fundamentalista que utiliza o Islã como um pretexto para um regime totalmente Totalitário, repressivo, preconceituoso, Uhum. né? Misógino, né? Extinguiu vários dos avanços, né, sociais, né, de participação feminina que existiam, começou a perseguir pessoas que tinham trabalhado com o governo, Uhum, nem uhum. tanto com os Estados Unidos, com o governo afegão mesmo da época, sabe? E aí essas pessoas fugiram para onde é que dava. Então existiu uma demanda, olha, temos de fazer alguma coisa em prol dos afegãos, Uhum. sabe? Então existiu um clamor popular, mais ou menos como aconteceu com os sírios. Principalmente a partir da foto do Alan Kurdi, que vai completar 10 anos agora no começo de setembro. Então até como a gente pensar, que 10 anos depois, como é que o mundo tem lidado com a questão dos refugiados? E com as como pessoas- que vai se lidar com os refugiados da Palestina, né? Também. Agora, que é um problema muito sério. E muito mais antigo, tanto é Muito que você mais antigo. tem 3 entidades hoje, pensando em ONU, que lidam com a Aham. questão de migração de alguma forma, que é a OIM, que é a Organização Internacional para as Migrações, que não nasceu na ONU, ela nasceu separada nos anos 50 e ela passou a integrar o sistema ONU em 2016. O Acnur, que é o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, esse já ONU raiz, né, nasceu ali nos anos 50, junto ali da Convenção de Genebra e tudo. E você tem, anterior ao Acnur, criado em 49, uma agência da ONU voltada para os refugiados palestinos, que é a UNRWA. Uhum. Mais ou menos assim, É uma ONG focada nos não é uma ONG, é palestinos. uma organização da ONU, é uma organização da ONU Mas de forma prática, como que isso pode ser resolvido? Porque existe muito debate, né? Um debate que é o debate imediato sobre o problema que está acontecendo lá na faixa de Gaza e que muitas pessoas, milhões de pessoas, vão ser expelidas daquela região. Porque não existe condição de se já morar, estão de sendo se- expelidas, na Exato. verdade. Já foram expelidas e existe toda uma questão ali, né, porque teoricamente, uma vez resolvida a questão palestina, de estabelecer um Estado palestino, a UNRWA perde a razão de existir. Deixando de existir a questão do refúgio, o Acnur também deveria deixar de existir também. O mandato do Acnur é enquanto persistir a situação de refúgio no mundo. Uhum. Quando for necessário ter de acolher pessoas por perseguição por conta da sua crença, por conta de questões políticas, sociais e tudo, por guerras, inexistindo a necessidade de um refúgio, uma proteção internacional, o mandato do Acnur também cessa. Uhum. Algo que hoje a gente vê muito distante. Assim como a gente vê muito distante também a questão da resolução da Palestina. Embora, com tudo que está acontecendo, né, não apenas em Gaza, mas na Cisjordânia também, porque tem uma expansão ali dos assentamentos israelenses, e acho que é muito importante falar israelenses, governo, né, para você não criminalizar também a sociedade israelense como um todo, que é muito complexa. Né? Uhum. Acho que um grande problema é você generalizar. Então, considerar que todo israelense é um potencial anti-palestino e considerar que todo palestino é um potencial terrorista. Não, gente. O Hamas, né, que é um grupo terrorista, ele é uma porcentagem mínima da população palestina, sabe? Uhum. Quantos palestinos vivem na faixa de Gaza? Só na faixa de Gaza. Mais de quase 2 milhões. Exato. E todos eles em deslocamento forçado. Exato. Tem mais 3 milhões de palestinos na Cisjordânia. Numa faixa minúscula. Exato. E assim, Uhum. e aí daria uma outra discussão ali, né? A questão da própria faixa de Gaza, Uhum. da Palestina, é uma outra discussão. Agora, aí voltando à questão dos afegãos lá em Guarulhos. Então, por conta do noticiário, existiu uma demanda de que vamos acolher essas pessoas que estão correndo de uma situação de guerra.
Ao mesmo tempo, você não vê essa mesma mobilização de sociedade civil e tudo pela questão dos congoleses. E o Congo está vive há décadas um contexto de guerras. Sim. Até tem um site chamado Alma Preta que colocou esse bode na sala. Por que não se reconhece os congoleses para visto humanitário? Né? Tá dado esse bode na sala. A matéria saiu essa semana. Por quê? E por quê? Por uma série de razões. Um pouco de existe uma questão... interesse econômico? Existe um interesse econômico, falta uma certa demanda. Não é porque sempre a questão econômica, a maior parte das vezes, em tudo tem isso? Questão econômica, mas também existe também uma pressão social da mídia. Porque, por exemplo, os ucranianos têm direito a visto humanitário no Brasil. Certo. Quantos ucranianos vieram para o Brasil nos últimos tempos? Né? Poucos. São questão de centenas. Afegãos vieram muitos. Né? Então, em torno de 8 mil. Tantos que o próprio governo federal resolveu, depois, atrelar a vinda dos afegãos a cessão do visto humanitário a partir do chamado acolhimento comunitário. Patrocínio comunitário, né? Que é o nome técnico. Uhum. Que, na verdade, assim, de um certo lado, você garante minimamente que, pelo menos por um período, aquele afegão vai vir para o Brasil sob condições seguras e vai poder ter condições mínimas de se estabelecer aqui, né? Mas é por um período, né? Então, em torno de um ano. Por outro lado, expõe uma certa ou fragilidade ou até omissão, na minha opinião, do governo federal de olhar assim, olha, você tem que fazer alguma coisa, porque o governo federal, além de simplesmente selecionar as ONGs aptas a receber os afegãos, ele não faz mais nada. Ele não faz mais nada, ele não ajuda a captar recursos e tal. Então, de uma certa forma, é como se o governo federal estivesse terceirizando algo que, não que ele deveria fazer sozinho, mas deveria fazer em conjunto. Ele simplesmente delega. Uhum. E isso também vai ser feito para os haitianos. Ele também vai ser atrelado, a continuidade do visto humanitário para os haitianos vai ser atrelada também a acolhimento, a patrocínio comunitário. Só que esse patrocínio comunitário se dá a partir de um edital. Já existe esse edital para os afegãos, teve um delay grande entre a portaria que falou, olha, visto humanitário agora apenas a partir desse acolhimento, desse patrocínio comunitário. Entre essa definição e o edital que disciplinou, que abriu espaço para que ONGs se candidatassem para receber os afegãos, teve um período grande aí. E como funciona esse acolhimento? E só concluindo, e ainda vai vir o edital sobre os haitianos. Quando vai vir? É uma boa pergunta. Acabei de fazer essa pergunta para o Ministério da Justiça, estou aguardando resposta. E como funciona esse acolhimento? Esse acolhimento, uma determinada organização, qualquer organização de sociedade civil, se candidata e tem que preencher uma série de pré-requisitos. E não são pré-requisitos fáceis. Até eu ouvi de uma instituição que estava se candidatando, é candidata ainda, que parece um vestibular. Nossa. Sabe? Você tem que preencher uma série de pré-requisitos. Até você fica pensando, por que seria interessante para determinada ONG patrocinar a vinda de uma determinada comunidade, né? É algo que não fica muito claro, não é palpável isso. Economicamente falando, não é palpável. Então, tem outros valores envolvidos. Quando você fala de migração, você fala... Essa é uma coisa que eu acho muito legal da migração, na verdade. Porque a gente associa muitas vezes ela na mídia ao noticiário internacional. Em alguns momentos, a migração é muito associada a uma questão econômica, só que a migração é um tema transversal. Você pode falar de migração em diversas áreas. Você fala da migração em economia, você fala da migração em cultura, você fala da migração em política, você fala da migração em saúde e educação, você fala da migração no esporte. Uhum. Um dos grandes destaques da seleção masculina de vôlei hoje é cubana. Uhum. É naturalizado brasileiro, né? Eu esqueci o nome dele agora, é Leon alguma coisa, mas enfim, ele é um dos destaques da seleção masculina de vôlei. Ele é cubano. Uhum. Então, uma contribuição que veio de um outro país e que hoje é aproveitada pela seleção brasileira de vôlei, né? Você vê isso muito forte também em outros países. A seleção francesa de futebol. Quantas pessoas ali que defendem, jogadores que defendem a seleção francesa, mas via de regra poderiam estar defendendo outros países. Os países da África, principalmente. Da África, ou até mesmo da própria Europa também. Uhum. Né, você tem jogadores ali que poderiam estar defendendo a seleção espanhola, por exemplo, o Antoine Griezmann poderia estar defendendo a seleção espanhola. Aí você tem o Mbappé, que poderia estar defendendo outras duas seleções africanas, está defendendo a seleção francesa.
tem um movimento contrário. Jogadores que nasceram na França, mas que têm raízes em país africano e optam por defender a seleção da Argélia, a seleção da Guiné, a seleção do Marrocos, a seleção da Tunísia, a seleção da República Democrática do Congo e por aí vai. Ô, Rodrigo, te perguntar, qual país ou quais países que mais abraçam o migrante? Ou que tem um pouco mais de sensibilidade para esse lado? Existe? Eu acho tem os países que mais recebem numericamente. Né? Uhum. Mas não significa que seja um abraço. Né? Exato. Mas que acolhe, vamos pensar assim, mais no né? sentido de assim, de que países que são mais receptores e no sentido de que atraem. Os Estados Unidos são um país que mais recebe imigrantes ainda, né? Mesmo com as políticas do Trump e tal, a gente não sabe ainda é muito cedo para avaliar o impacto disso. Uhum. Mas saiu uma pesquisa do Pew Research recentemente que os migrantes internacionais ainda compõem em torno de 15% da população americana. Uhum. Estadunidense, né? Também um outro termo que também é válido para se referir à população dos Estados Unidos. 15%, né? No Brasil, quantos por cento de imigrantes tem na população hoje? Aí a pergunta que eu faço para vocês. E também para o público que vai acompanhar depois o podcast aqui. Tá dando em torno de 1%. 1%. Um pouquinho menos, mas assim, pouco. Perante uma população de 212 milhões de pessoas, e é uma população que, embora esteja bem espalhada, né, você tem imigrantes representados em grande parte dos municípios brasileiros, ela ainda se faz mais presente nos grandes centros urbanos. Então, São Paulo sozinha tem em torno de 360 mil, 370 mil pessoas. Por questão econômica também. A oportunidade que tem nos Estados Unidos, exatamente, elas são muito maiores do que aqui no Brasil. A mesma coisa em grandes cidades brasileiras. Então, querendo ou não, São Paulo é um motor econômico do país. Polo. Então, um polo econômico. Então, você tem pessoas migrantes que trabalham aqui. Exato. Tanto do ponto de vista mais de se levam, né? Então, pessoas que vão vir aqui por meio dos processos de mobilidade global, os clientes do Dani, clientes da One Moving, de outras empresas do setor de Global Mobility, quanto aquele profissional que chega, né, com visto de turista, com um sonho de, olha, vou desbravar e eventualmente consegue uma autorização de residência. Aconteceu isso muito no Centro-Oeste, né, lá no passado, que o pessoal do Sul acabou migrando para o Centro-Oeste quando o governo começou a dar terras para as famílias, para eles produzirem. Tanto que a grande maioria do agronegócio lá, das famílias, elas são muitas do Sul. Né? Existe também uma questão de gerência, né, do processo migratório. Apesar de todas as críticas que existem, e não são poucas as críticas que existem, a interiorização dos venezuelanos é uma forma também de você gerenciar esse fluxo. Uhum. Porque, realmente, o estado de Roraima sozinho não consegue comportar toda a migração venezuelana. Claro que uma porcentagem vai se estabelecer em Roraima e existe uma conexão econômica, social de Roraima com a Venezuela que muitas vezes é ignorada por nós sudestinos, né, pessoas que moram aqui no Sudeste. Porque Roraima é um estado muito isolado geograficamente. Um voo daqui de São Paulo para Boa Vista é quase o mesmo preço de você ir para a Europa. É muito caro. Você tem geralmente a conexão. O tempo, né? Nossa, o tempo. É mais fácil para Nova York. São 4, 5 horas de voo direto de Campinas até Boa Vista, que é o voo mais longo que tem hoje. Voo doméstico mais longo. Geralmente você faz uma conexão ou a partir de Brasília ou a partir de Manaus. Exato. Então é um voo muito longo. Então, e assim, você não tem uma via terrestre consistente para ir de Roraima. De Roraima você vai de Boa Vista até Manaus. Exato. Depois de Manaus você não consegue ir por terra, né? Por exemplo, o Acre. O Acre você consegue ir por terra de Rio Branco até São Paulo. BR-364, atravessa Mato Grosso, Rondônia, aí chega Mato Grosso do Sul por outras estradas e chega em São Paulo, na região sul. No caso de Roraima não dá para fazer isso. Por exemplo, agora, mas assim, você vai por terra para Venezuela, então a cidade de Pacaraima, por exemplo, é quase geminada, não chega a ser geminada, mas é muito próxima ali, Santa Helena de Guairém, que é a próxima cidade já em território venezuelano, então tem venezuelanos que moram em Santa Helena e trabalham em Pacaraima, brasileiros que moram em Pacaraima e trabalham em Santa Helena e por aí vai, então tem toda uma dinâmica. O roraimense, quando quer ir para a praia, ele vai para onde? Ele não vai para Alter do Chão, ele não vai para Manaus, ele vai para Isla Margarida, que é na Venezuela. Entendeu? Então, quando a gente fala, né, a Roraima está sendo sufocada pelos venezuelanos, não pode se ignorar essa dinâmica. A energia elétrica que alimenta a Roraima vem basicamente da Venezuela. Não vem das hidrelétricas brasileiras e tudo mais, via de regra. Vem basicamente da Venezuela. Mas ainda assim,
Diante da crise humanitária que vive a Venezuela é um dos países que tem reconhecido uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos pelo governo brasileiro. Classificação essa que permite que o governo brasileiro entenda o venezuelano como um potencial refugiado. Por isso que hoje os venezuelanos são a maior população refugiada no Brasil. Né? Então, o que acontece? Não cabe todo mundo em Roraima. Então, como que a gente faz isso? E nem os venezuelanos queriam ficar em Roraima, muitos deles. Queriam tentar a oportunidade em outros países, em outras regiões do Brasil. Então, a interiorização serve um pouco disso. Então, é o governo federal olhando assim, tá bom, você quer ir para outro lugar. Então vê onde tem as oportunidades, onde se abrem algumas oportunidades. Então, com isso, você tem venezuelanos hoje que vivem na região sul, que vivem em São Paulo, que vivem no Nordeste. Então, eu costumo dizer que tem 2 grandes fluxos que moldaram e não sou eu dizendo isso, são várias pesquisas também que apontam para isso e eu acabo concordando com elas, que é a migração haitiana e a migração venezuelana. Esses 2 fluxos juntos, eles moldaram o que a gente tem na migração hoje no Brasil e transformaram todo o debate e ajudaram a destravar algumas coisas que estavam ali emperradas. Então, a partir da migração haitiana, se destravou, né, a questão do que a gente levou à lei de migração em 2017. Sabe? E aí já tá pegando um pouquinho do que é a migração venezuelana, e agora você tem um outro debate, assim, em nível nacional, sobre uma política nacional migratória, porque não adianta nada você ter uma lei de migração, que é uma lei, inclusive, muito bacana, progressista, propositiva, principalmente se comparar com outros países, mas você não tem um mapa exato, né, de como você aplicar, né? Exato. Você tem o artigo 120 da lei de migração, que prevê a criação de uma política nacional migratória, só que já vão 8 anos que essa lei existe e essa política nacional migratória não está criada. Foi uma promessa da Comigrar, por exemplo, que que essa política nacional fosse criada até final desse ano. Já estamos em agosto. Hoje, gravando 22 de agosto, até agora a gente não tem uma sinalização clara se essa lei, de quando essa política vai sair. Já foi, inclusive, alvo de promessa em edições anteriores do ABM Summit, né? Eu estive presente em 2 deles e tudo mais, infelizmente desse ano não pude estar presente, mas em 2 deles, em 2023 e 2024, foi promessa dos representantes do governo federal, do Ministério da Justiça, que a política nacional migratória vai sair. Até agora, neca. Nada. E com isso, todo o ecossistema de migração, né, seja ela a migração mais social, seja ela a migração mais voltada para se-leva, expatriado, acaba sofrendo, porque falta um norte. Sim. Qual é a atribuição de cada governo, né, de cada ente federativo? Qual que é a atribuição das prefeituras, dos governos estaduais, do governo federal? No que o setor privado pode e deve contribuir? O que a sociedade civil pode e deve contribuir? Está tudo num grande limbo, um grande quarto escuro onde todo mundo tromba e aí quando aparece uma grande demanda, né, aparece um grande caso que todo mundo tem que se mobilizar, é tudo na base da emergência. Emergência que foi... Então, a questão dos afegãos foi resolvida na base da emergência. A questão das pessoas que ficam presas na área restrita do aeroporto de Guarulhos foi resolvida de uma forma bem atabalhoada pelo Ministério da Justiça e porque teve uma morte, que foi o caso de um imigrante ganês chamado Evans, que eu esqueci o sobrenome dele, mas do Evans, que ele acabou morrendo depois de passar mal na área restrita do aeroporto de Guarulhos. Aí teve uma atitude bastante questionada do Ministério da Justiça de não analisar a solicitação de refúgio de quem não tem o Brasil como destino final. Então, isso trouxe uma série de problemas que são apontados por entidades acadêmicas, pela Defensoria Pública da União, e que o governo federal preferiu meio que lavar as mãos. Então, sem a política nacional migratória, está todo mundo no mesmo barco, com perdão da palavra, se lascando. E no final, bem da verdade, não é? É um tema difícil, é um tema delicado, complicado, delicado, e que talvez assim aqui no Brasil, pelo menos acho que as pessoas, os governos, né, estaduais, federais, o federal e o municipal também pensam em outras coisas mais urgentes do que essa, não é? Então acho que acaba sendo mais, as decisões elas são emergenciais exatamente por isso, porque falta planejamento, falta estrutura, falta estudo, falta equipe para tratar desse tema como de uma forma muito mais ponderada e com mais estudo de fato, não é? E por um outro lado também, pensando no seguinte, o que o artigo 5º da Constituição Federal prevê? Que todos
todos aqueles que vivem no território nacional têm direito a acessar serviços públicos, a ter acesso à saúde digna, educação e tudo mais. Isso está dado. Então, todos aqueles que residem no território brasileiro, ou seja, não discrimina a nacionalidade. Né? Então, falta muito a gente ver o migrante não como aquele que, como um estrangeiro, como algo estranho, como alguém que está... Tem que ver ele como uma pessoa, como um cidadão, independente da nacionalidade. Olha, ele vai ter algumas especificidades? Vai ter. Questão de idioma. Na prática, né? Na prática, mas aí o que acontece? Falta instruir, né? Em alguns locais, tipo São Paulo, já existe um pouco esse entendimento, então você tem alguns agentes comunitários em determinadas regiões que são nacionais de outros países. Então, Zona Norte de São Paulo, que tem uma concentração significativa de imigrantes bolivianos, você tem agentes de saúde bolivianos, ou pelo menos que falam espanhol, ou que entendem, se não entendem, que entendem espanhol e que também podem ter algum conhecimento de Quechua ou Aymara, que são línguas locais da Bolívia, do Peru. No caso de um local onde tem uma concentração de paraguaios, alguém que entenda um pouco de Guarani, que é um dos idiomas locais, um dos idiomas oficiais do país. O Brasil é um caso diferente em toda a América do Sul, né, na América Latina em geral, porque tem apenas o idioma português como oficial. Outros países da região têm outros idiomas oficiais. Então, a Bolívia tem o Aymara e o Quechua. O Peru tem o espanhol e o Quechua também, além do espanhol. O Peru tem o espanhol, tem o Quechua e tem o Aymara. E por aí vai, entendeu? Então, você tem o Paraguai que Rodrigo, se fala deixa eu Guarani. fazer uma pergunta assim. A gente está vendo toda essa situação hoje, momentânea, pelo menos com o governo americano. Espero que seja momentânea. Com o Trump com relação aos migrantes, né? Os dados dos chamados migrantes ilegais. Então, todo um aparato de proteção para o país, expulsão de migrantes ilegais. Você vê que isto, em algum momento, pode, não vou dizer beneficiar, tá? Também não posso dizer que prejudicar, mas isso pode desviar essa população para outros países como o Brasil, talvez, como o México, para tentar oportunidades de negócio, de trabalho nesse país, ao invés dos Estados Unidos, porque a gente está falando agora, 15% de população americana de imigrantes, aqui no Brasil 1%. Com essas portas fechadas, qual seria mais ou menos, ou quais os destinos seriam para essas pessoas? Brasil, México, Canadá, ou nada? Ou ainda insistindo nos Estados Unidos como um ponto? Acho que tudo está na mesa. E antes de responder essa pergunta, né, vou fazer uma observação em relação ao termo imigrante ilegal, né, que é um termo que legalmente não existe nenhum problema de utilizar, legalmente falando, só que pensando do ponto de vista do poder que as palavras possuem, é um termo que o Migramundo, por exemplo, não utiliza. Tá. Se uma pessoa pública fala o termo imigrante ilegal, eu não tenho como mudar essa fala. Ele falou isso. Se o Trump fala imigrante ilegal, eu não posso mudar. Agora, o Migramundo, ele não utiliza o termo ilegal para definir a migração, né? Ele utiliza alguns outros termos, né? Ou migração irregular ou migração indocumentada, que dizem a mesma coisa. Não é uma migração regular, mas você não entra no termo ilegal, que ele traz consigo uma carga muito negativa e que ignora o que levou a pessoa a estar naquela situação, né? E já coloca o migrante numa situação de criminoso, né? Se ele é ilegal, então ele cometeu algum crime. Não necessariamente. Tem muitos brasileiros que entram nos Estados Unidos com visto de turista e depois tentam um outro tipo de um update, um upgrade desse visto. Isso acontece em outros países também. Eventualmente perde o prazo. Perdeu o prazo, ele não está numa situação regular, ele não está regularizado. Ele é um criminoso? Inclusive, se ele está buscando se regularizar, então ele se torna um criminoso por algumas horas, por alguns dias. Então, é um termo muito complicado, muito problemático. Então, tem até tem alguns veículos de comunicação também que estão recomendando, né, que recomendam no mínimo uma certa cautela no uso do termo ilegal, né, no caso da Associated Press. O The Guardian também tem algumas ressalvas em relação a isso e tudo. Tem esses manuais de comunicação, né, que eu mencionei um deles, né, que foi o que eu participei do curso na USP, que meio que ajudou a ver o Migramundo de uma forma diferente, né. Outros manuais também já surgiram. Eles fazem a mesma observação, no mínimo de se evitar o termo ilegal para se falar da migração, justamente porque ele traz uma conotação toda negativa
E em vez de ele informar, de fazer as pessoas pensarem sobre o que está levando aquelas pessoas a se deslocarem, já coloca a pessoa com um potencial criminoso. E num contexto que a gente está vivendo, de ver o migrante, né, a pessoa que vem de fora, como uma potencial ameaça, como um bode expiatório, é como você apagar fogo com gasolina. Entendeu? Então, até por isso, o Migramundo tem como seu preceito editorial não utilizar o termo ilegal, né? Então, aí voltando a isso, né? Para onde iriam essas pessoas que os Estados Unidos está expulsando ou está evitando? Vai ter gente que vai querer entrar nos Estados Unidos de qualquer forma, porque a migração se dá muito por redes. Então, você vai para um país, você vai buscar pessoas que podem servir de apoio. Então, muitos, né, migrantes centro-americanos, eles já podem ter algum parente, algum amigo morando nos Estados Unidos. Eu tenho uma prima que é residente, tem green card e tal, tem uma filha já, ela é casada com um estadunidense. Então, teoricamente, eu tenho uma rede nos Estados Unidos. Se eu quero ir para lá, é uma outra história. Não pretendo, né? Não tenho a menor pretensão, nem para mim, nem para minha esposa, nem para as minhas filhas. Sou pai de 2 meninas, somos pais de 2 meninas, uma de 4, vai fazer 7 agora em outubro. Nós não temos a intenção de morar nos Estados Unidos, mas a migração se dá muito por redes. Então você não precisa de um incentivo, sabe? Exatamente. Porque a migração acaba acontecendo por si só. Claro que existem elementos que acabam tornando determinados países mais atrativos do que outros. Mas, via de regra, a migração se dá muito por redes. Então, você tem uma comunidade haitiana, por exemplo, já estabelecida nos Estados Unidos. Então, é de se esperar que existam haitianos que aqui no país está complicado, então eu vou tentar a sorte em um outro país. E tem famílias que acabam sendo praticamente multinacionais. Então, você tem um núcleo familiar que ele tem uma grande família que tem um núcleo familiar nos Estados Unidos, um núcleo familiar na República Dominicana, um núcleo familiar no Brasil e um núcleo familiar na França. Então, a migração se dá por redes. Então, na verdade, as pessoas podem ir para qualquer lugar. Então, por isso que é aquela premissa do Pacto Global para a Migração. Ordenada, segura e regular, e demandar respostas globais e locais, porque a migração ela se dá tanto no ponto na esfera local quanto global. Então, o que acontece? Quando você repele essas pessoas, está repelindo não apenas pessoas, está repelindo conhecimento, bagagem cultural, social, econômica, que pode potencialmente contribuir para aquela sociedade. Quando você faz isso, você nem se dá ao luxo de analisar, sabe? Então, ainda é muito cedo para avaliar o impacto econômico, mas ainda social. falta muita orientação e divulgação para as pessoas migrarem, não é de uma forma saudável. Já chego nesse ponto. Então, só concluindo, então ainda é um pouco cedo para avaliar, né, sobre os impactos que essa política do Trump vai ter nos Estados Unidos, por exemplo, mas de você ver, por exemplo, as universidades. O Trump está proibindo que algumas universidades, principalmente aquelas que que não querem se atrelar à política do Trump, né, de extinguir certos programas de inclusão e tudo mais. Ele está punindo com corte de verbas e tudo mais. No caso de Harvard, por exemplo. Harvard, uma parte significativa dos estudantes de Harvard não são dos Estados Unidos, são de outros países. São pessoas que formadas em Harvard, elas vão contribuir com qualquer sociedade que elas tiverem. Ao fazer essa perseguição, está punindo não apenas a Universidade de Harvard, mas todo um conhecimento que poderia ser trazido. Mas algumas já estão cedendo para o... Algumas estão cedendo, mas Harvard Colômbia, não. por exemplo, já está cedendo. Colômbia cedeu, Exato. mas Harvard continua firme. E aí o Trump está pistola com isso. Mas quando você faz isso, você está repelindo possíveis talentos. Se você está repelindo possíveis talentos, você pode estar repelindo também um incremento, né, de uma pesquisa em curso ou de uma pesquisa que vai vir a surgir. Então, você acaba dialogando, você acaba dando uma satisfação para uma determinada base que vê no migrante, naquele que vem de fora, como uma potencial ameaça, mas desconsidera todo o potencial econômico e social que essas pessoas em deslocamento podem trazer. Então, a ver o que isso vai acontecer. Tem pessoas que, em vez de ir para Harvard, em vez de ir para Princeton, em vez de ir para qualquer universidade nos Estados Unidos, eu vou aplicar para a Europa, eu vou aplicar para
até para algum país da América Latina, entendeu? Então você acaba perdendo esses cérebros, você acaba perdendo esses potenciais econômicos. Então, a ver o impacto que isso vai ter nos próximos anos. Mas, enfim, principalmente falando dos Estados Unidos, é bem complicado você entender certas coisas no calor do momento. Tem que tentar tirar, ao máximo, tentar olhar além do nevoeiro, né, que todo esse barulho que o Trump faz, ele tentar olhar além disso. Esse é um grande desafio para quem faz política pública, é um desafio enorme para quem faz jornalismo, para quem lida com comunicação. Eu tenho que fazer muitas vezes assim, olha, vale a pena falar disso que o Trump está fazendo? Tem coisas que você não tem como fugir, tem coisas que você olha, não, pera, respira, vamos olhar direito quais os impactos que isso vai ter, fazer os contrapontos necessários. É um desafio gigantesco. O problema é que nem sempre alguns jornalistas, alguns meios de comunicação, ou até mesmo alguns formuladores de políticas públicas querem fazer isso, querem atender aquela demanda, aquele clamor de rede social, enfim, aquela gritaria, e não param para olhar assim. Então é melhor deixar vamos o Trump falar melhor. E você ficar quieto para ver se ele esquece. O problema é que o cara é presidente dos Estados Unidos. Ele fala assim, ó, finge que não aconteceu nada para ver se ele esquece. E aí ele esquece. E o Rodrigo, ele deu um exemplo muito legal da Alemanha, né? Que você estava contando pra gente um pouco da Alemanha, da migração na Alemanha, que mudou um pouco. A Alemanha é um país que... né, é um dos países assim que é uma das grandes economias globais, né? Então é um país que potencialmente atrai pessoas de outros países, né? Então você tem na Alemanha uma grande comunidade turca, que na época da reconstrução do país pós-guerra, né, foi muito demandada para ir para a Alemanha e tudo mais. Tem pesquisas, programas sobre isso. Tem um livro muito bacana que é dificílimo de achar em sebo, mas se você achar é ótimo, que chama Cabeça de Turco, que é um jornalista alemão que ele se passou por turco por um bom tempo e ele viveu na pele assim alguma das arguras que os migrantes turcos na época, né, daquele pós-guerra, assim, anos 80 e tudo mais, a Alemanha Ocidental estava vivendo e tudo mais, enfim. Então você tem ali a Alemanha sendo um polo de atração de imigrantes. Por outro lado, você tem ali um pós-guerra não muito bem resolvido com a Alemanha Oriental, então ainda é muito discrepante. A antiga Alemanha Ocidental da antiga Alemanha Oriental ainda tem uma discrepância muito grande. Coincidência ou não, são as regiões onde da antiga Alemanha Oriental que você tem uma prevalecência da força do AfD, que é o Partido Alternativo para a Alemanha, que é um partido neonazista e que hoje é a segunda força política da Alemanha. Né? Então o Dani fez assim, enfim. Exato. Gente, a história não, ela é complicada, sabe? Ela cobra, ela pode demorar, mas ela cobra a conta, sabe? Então, debates não são muito bem resolvidos e tudo. E assim, a questão migratória vem nisso. A Alemanha é um país que está envelhecendo, tá? Assim como toda a Europa. E de que forma você rejuvenesce a população? Ou com pessoas tendo filhos, ou com imigrantes. O que aconteceu? Quando teve quando a questão, né, dos refugiados apareceu com mais força ali em 2015, 2016, a Alemanha foi o principal destino e receptáculo, né, dessas pessoas que estavam indo em direção à Europa. Outros foram para a França, para a Espanha, para a Itália, alguns ficaram ali pelo caminho ali, né, nos países do leste e tal, mas a Alemanha, por ser um país com maior pujança econômica, é o país que mais atrai. E também já tinham pessoas, né, de outros países, né, do Oriente Médio que já estavam lá, que servem de rede também, de apoio. O que aconteceu? Isso até foi tema de uma palestra do Tanguy Bagdadi no ABM Summit de 2024, se não me engano. A Alemanha rejuvenesceu a população, né? Então, os quase 1 milhão de sírios que entraram na Alemanha ajudaram a rejuvenescer a população. Então, é uma população economicamente ativa, apta a contribuir socialmente, culturalmente, economicamente com a população, e isso vai se reverter de alguma forma a médio e longo prazo para a sociedade alemã. É bem interessante nesse caso um vídeo que foi divulgado no mês de fevereiro, bem no momento das eleições alemãs e tudo mais, do AfD ganhando esse corpo e tudo mais, de um vídeo que saiu na Deutsche Welle, saiu em vários outros veículos e tal. Como é que seria o sistema de saúde na Alemanha sem os imigrantes? Então aparece um vídeo, tipo um videozinho short do TikTok. Aparece todo o corpo do hospital, né? Sem os sai todo mundo que é imigrante. Ficam 2, 3. Caramba. Então, até eu fiz essa comparação, né, num curso que eu dei sobre migração para uma estudante de relações internacionais que queria entender melhor sobre migração e também sobre
comunicação, né? Então, uma coisa atrelada à outra. E eu mostrei em contrapartida um vídeo do Trump, né, no debate presidencial com a Kamala Harris, ele falando sobre haitianos aqui em Ohio, numa cidade do Ohio, estão comendo pet e tal. Né? E aí, isso foi no debate presidencial. O âncora do debate falou, olha, não existem evidências disso. O Trump, ele fez de conta que não era com ele e tal, e continuou repetindo. Então, aí, sobre a questão do desconhecimento. Existe um desconhecimento muito grande da população em geral sobre a migração, sobre o que é, o que não é. E aí, nesse desconhecimito, não existe vácuo. Alguém sempre preenche esse vazio, né? Então, o que o jornalismo pode e deve fazer? Levar conhecimento, levar dados para as pessoas, histórias para as pessoas entenderem o que é a migração. Se isso não acontece, algum outro ente vai preencher esse espaço vazio, e esse espaço vazio pode ser preenchido de uma forma não muito, digamos assim, propositiva, não muito construtiva, pode ser preenchido com ódio, com xenofobia, com preconceito, né? Então, meu trabalho como jornalista, né, como comunicador e como pesquisador também, é de procurar preencher esse vazio da melhor forma possível, trazendo perrengues, mas também trazendo a migração não é uma questão de romantizar, mas é trazer de uma forma propositiva e construtiva. Então, existem mazelas, mas também existem caminhos. Então, é o que, infelizmente, muitas vezes, alguns meios de comunicação não fazem porque ficam só naquele calor do momento, né? Só contribuindo até para um preconceito, né? E assim, sem checar, às vezes não é nem que não... às vezes nem tem uma percepção de preconceito, simplesmente fala assim, o Trump falou isso, beleza, então manda ver, sabe? Tipo... repassa o peixe do jeito que comprou, entendeu? Só que esse peixe pode estar estragado. Você nem sequer se dá o trabalho. Esse peixe não está cheirando muito bem. Ô, Rodrigo, eu quero fazer uma provocação para você. Manda ver. Você falou em relação a imigrantes ilegais, que vocês não usam esse termo. Mas, por exemplo, um cara que contrata um coiote, atravessa a fronteira do México, vai para os Estados Unidos ilegalmente, ele não é um imigrante ilegal para vocês? É um irregular? O cara tá sabendo dessa ilegalidade, atravessa com os coiotes, tá lá nos Estados Unidos ilegalmente, escondido, acha um emprego, vai se estabilizando aos poucos, depois pede um asilo, talvez. Ele não é um imigrante legal? É irregular? É irregular, e eu vou explicar o porquê. É geralmente é o seguinte, como eu falei, não existe um impeditivo legal do uso do termo imigrante legal, mas no que ele contribui, né? Ele não contribui, na verdade. O que acontece? Ele tá ilegal, ele fez tudo ilegalmente. Ele fez todo um processo à margem da lei. Isso é fato. Ele está ilegal. Ele fez um processo à margem da lei, como eu tô dizendo. O que acontece? O que é legal, o que é acontece? Pronto. O que acontece? E aí falta muito da informação também. E existem até influenciadores que vendem uma imagem. Olha, você vai para os Estados Unidos, você nem precisa ser visto, entendeu? Você vai lá, você ganha seu dinheiro e volta. E acontece muito isso. Como se ninguém precisasse saber da sua presença. Muitas pessoas, sem instrução, acabam comprando isso. Então, a questão da informação é muito importante. Então, tem realmente redes que se aproveitam dessa inocência, ou até mesmo assim, cara, é muito complicado você conseguir se regularizar, então você vai lá, ganha o seu dinheiro e volta. Como se fosse fácil. Não é fácil, gente. Sim. Não é fácil. E você vê que isso opera em algumas regiões, né, específicas, né? Então você tem ali na região de Governador Valadares, né, ali no Vale do Aço, em Minas Gerais, você tem ali em Goiânia, na região de Goiás, em Rondônia, enfim, você tem alguns locais onde isso acontece de uma forma um pouco mais forte, porque também existe rede. Então existem, no caso, brasileiros com parentes nos Estados Unidos. Então, e aí tem toda uma economia transnacional a partir daí, né? Então, investimentos que são feitos, né, em Governador Valadares, por exemplo, que a origem do investimento está em pessoas que estão morando nos Estados Unidos, parentes estão morando lá, e investem o dinheiro aqui, constroem casas aqui, né, sustentam famílias aqui. Então tem gente que acha que você não precisa realmente estar de acordo com a lei para poder ir para os Estados Unidos, né? A experiência está mostrando que está errado. Só que aí tem gente que acha que, se eu pagar um coiote vai ser mais fácil. Não é mais fácil. Não, é muito perigoso. É perigosíssimo. Você vai atravessar a selva de Darién, você vai atravessar o deserto do México. Tem gente que acha que isso é ok. Não é ok. Você pode morrer no caminho. Sim. Inclusive, existem várias
campanhas de Defensoria Pública da União, sociedade civil que conscientizam sobre os riscos de uma migração indocumentada. Então, não é que... Então isso vale muito também da falta de boa-fé de umas pessoas e da má-fé de outras, né? Sim. Então, aí é complicado. Então, assim, às vezes você vai cobrar um determinado entendimento de pessoas que simplesmente pensam um sonho americano, mas não refletem sobre todo o processo que vai ter que ser feito. Seria mais uma imigração irresponsável, se a gente pode colocar nesse termo? Até pode ser considerado nesse termo, que não é planejada, Mas devidamente continua planejada. ilegal. Mas eu vejo por outro ponto. A gente está vendo um fluxo muito grande de brasileiros indo para Portugal, e Portugal está cada vez mais fechando as suas fronteiras, porque está vendo ou um fluxo desordenado, aí tem aqueles discursos super nacionalistas, do tipo, tá vindo ladrões agora, tem várias camadas essa conversa. Você não fala um português autêntico, né? Eu não quero que meu filho fale português do Brasil, eu quero que fale português legítimo, que é algo que... Aí também questões não muito bem resolvidas de né? colonialismo também, enfim, é complicado. Eu sou filho de eu sei como é que é a brincadeira. Mas você sabe que só uma curiosidade, tá? A gente saindo um pouco assim desse assunto, as crianças portuguesas estão falando português do Brasil. Os nossos influencers, né? Nossos influencers. Então, assim, existe também esse choque cultural, né? Entre os pais e os filhos falando português de Portugal e português do Brasil. Então, eu acho que também isso afeta um pouco, né? Exato. Aí a gente volta para aquela questão do interregno, do Zygmunt Bauman. Alguns parâmetros, né, que norteavam as sociedades no passado, eles já não se encaixam nas sociedades de hoje. Tem gente que ainda insiste, não, tem que dar um jeito de cabeça, sabe, como aquele sapato que assim, seu pé já inchou, mas você ainda quer usar aquele sapato. Não tá funcionando, gente. Tem outros entes que vão olhar assim, peraí, tá, isso não tá funcionando. O que vai funcionar daqui pra frente? Tem gente que não quer fazer esse exercício. Ou tem preguiça, ou acha que não vai valer a pena, mas esse é um exercício que tem que ser feito. Quais vão ser os parâmetros? Vamos pegar para pensar, né? Qual é o problema e quais as implicações, se é que existe um problema, mas quais as implicações de um português brasileiro, né, em Portugal? Ou as implicações de um português com um sotaque mais de países africanos, que é um sotaque diferente, e que também está presente em Portugal, tá? Você tem uma comunidade angolana, comunidade moçambicana, comunidade de Cabo Verde, até mais presente do que aqui no Brasil. Mas você tem. E ambos falam português, gente. Você consegue entender. Mesmo que existam termos distintos, você consegue entender o que um português fala. Você consegue entender o que um angolano fala. Você consegue entender o que um cabo-verdiano fala. Ao mesmo passo que você consegue entender nos Estados Unidos o que um britânico, né? Que um estadunidense fala, o que um inglês fala, o que um galês fala, o que um irlandês fala. Todo mundo tá falando inglês, menos gente. escocês. Esse daí. Mas assim, aí volta aquela questão lá do começo da nossa conversa. O debate tem que começar primeiro pelos denominadores comuns. A gente já tá começando pelas vírgulas. Sim, esse é um grande problema. A raiz do debate já vem muito envenenada, porque você já quer falar daquilo que separa. Eu já procuro começar o debate a partir daquilo que tem em comum. Muito bom. Muito legal. Bom, Rodrigo, a gente está chegando aqui no final. Foi muito bom esse bate-papo. A última perguntinha. Mas tem uma outra perguntinha aí do Henry para a gente finalizar. Ele está curioso. Não, eu queria saber agora, você como um expert em migração, qual que é o caminho hoje que está seguindo a migração, com a globalização, cada dia mais, assim, a gente está sendo, não invadido, né, mas tendo outras empresas, todo mundo aqui no Brasil. Como que vai ser agora esses movimentos? O que você vê para o futuro do Brasil e o que você acha que o nosso governo ou as empresas precisam estar fazendo para se preparar para esse novo mundo aí? Gente, a migração ela acontece por si só, né? Então, ela independe ela pode ser potencializada por determinados fatores, né? Tanto sociais quanto políticos e tudo mais, mas ela acontece por si só. E isso quem traz essa definição é um sociólogo holandês chamado Heinden Hatz. E ele fala assim, não é nem esquerda nem direita, a migração acontece, né? Sem romantismo, não adianta você reprimir, porque quando você reprime, existe isso até uma linha de pesquisa de acadêmicos e tudo mais, quanto mais você reprime, você cria canais, né, para reprimir a migração, mais você alimenta os canais paralelos. Então, se você quer promover uma migração regular, ordenada e segura, você tem de abrir canais, você tem de abrir espaço, porque quando você abre espaços
regulares, você tira espaço do irregular. Né? Não, o que é proibido é mais desafiador, né? Mais caro também, né? Mais inseguro. O coiote adora, né? De saber assim, opa, tá mais difícil entrar nos Estados Unidos, então o agora que eu vou ganhar dinheiro. É agora que eu vou criar o meu cassino vai aumentar, exato, sabe? O meu serviço vai ser mais caro. Vai ser mais caro, claro. Então, assim, a migração acontece, gente. Acontece no meio social, acontece no meio corporativo, então é preciso... Então, esse é o ponto de partida. Sabendo que a migração acontece, e ela vai continuar acontecendo, como a gente pode aproveitar da melhor forma possível esse contexto, como a gente pode aproveitar da melhor forma possível esse movimento, né, no sentido de contribuições sociais, contribuições culturais, contribuições econômicas. Então, como que a gente pode fazer isso da melhor forma? E aí, cada um tem que fazer a sua lição de casa. Sociedade civil, meio acadêmico, meio corporativo, governos, né? E aí, a partir de toda essa conversa, acredito que a gente pode extrair o melhor possível desse processo que é humano. As pessoas migram, né? Independente do motivo e tudo mais. São motivos diversos. Você pode migrar por uma questão de estudo, você pode migrar porque a sua empresa está mandando você ir para lá, você pode migrar porque você foi viajar, conheceu uma pessoa, se apaixonou, e não são raras as histórias desse quilate. Mobility tem bastante isso. Exato. Tem muitas. Então, migração acontece, gente. Então, uma vez que ela acontece, não adianta ficar, estamos sendo invadidos. Não, aprenda aceita. a lidar, aprende a lidar com esse assunto da melhor forma possível. Esse é o recado. E como que a mídia... pode ser você no futuro, né? Você pode ser migrante no futuro. E como é que a mídia pode contribuir com isso? Trazendo essas histórias, trazendo dados, contextualizando, combatendo fake news, enfim. Formas de contribuir não faltam. Às vezes falta muito, infelizmente, predisposição de querer sair do óbvio, querer sair do calor da gritaria das redes sociais. Legal. Rodrigo, obrigado. Muito bom. Foi muito bom, Rodrigo. Foi muito bom. Foi agradeço, uma aula. A gente sempre tem aulas aqui, sempre, né? A gente aprende muito aqui. Aqui no nosso OneCast, a gente sempre tem aulas, tem conhecimento. Legal, obrigado. Logo, logo vai ter a apresentação no YouTube, nas plataformas. E depois nosso site aí. Qual é o seu site mesmo? Migramundo.com, facilmente você encontra em qualquer buscador. A gente também está no Instagram, está no LinkedIn. Também temos um canal no WhatsApp. Então, ao final de cada matéria do Migramundo, você tem ali um link pelo qual você pode entrar no nosso canal no WhatsApp. A gente também tem uma campanha de financiamento recorrente, né? Até porque o Migramundo ele precisa se manter, né? Recursos para poder manter o site, enfim. Então, a gente tem uma campanha de financiamento recorrente no Catarse. Então, se você se sentir compelido, né? Poxa, quero conhecer o Migramundo, quero dar um apoio para o Migramundo, continue existindo por mais 13, 20 anos, por favor. Te convido também a entrar no nosso site, entrar na campanha, contribuir. O Dani já é um contribuidor, inclusive. Claro, né? E confere, o Dani sempre escreve lá umas matérias bem bacanas aí. O Dani é a pessoa que abriu as portas de Global Mobility, né, para o Migramundo, então trouxe esse lado da temática migratória para o Migramundo, e o Migramundo pretende ser esse grande hub, né, de conhecimento sobre a temática migratória. E, gente, um assunto que é tão amplo, tão complexo, precisa de algo que ponha todo mundo para conversar, né? E o Migramundo espera contribuir, tenta fazer isso, né? Colocar todo mundo no mesmo local para a gente poder se conhecer e ver não só os desafios, mas também as sinergias. Legal. Show de bola, Obrigado, então. Rodrigo. Obrigado, Henry. Dani, obrigado. Prazer. Muito obrigado. Até a próxima, logo, pessoal. logo nas plataformas. Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.